meu povo! Eu sou Helder Santos e estamos aí para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje nós vamos estar respondendo algumas das perguntas aí que a galera manda no YouTube. E eu acho que essa é uma oportunidade muito boa de você também tirar sua dúvida. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que não esqueçam de deixar o like, é muito importante o like. E já escreve aí no comentário qual é a sua dúvida que você tem a respeito da Dinamarca. Pode ser qualquer outra dúvida aí que eu vou tentar fazer uma série de vídeos aí relacionados a perguntas e respostas, que eu acho que é uma forma muito interessante aí a gente ter uma interação maior aí com a galera que está inscrita no canal, com as pessoas também que não são inscritas. E inclusive, se você não for inscrito, se inscreva no canal, porque essa é a única forma que eu tenho de fazer o canal crescer. Então, basicamente, o seu like, o seu comentário e a sua inscrição no canal vai ajudar bastante. E antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos aí que estão acompanhando o canal. E vamos nessa, galera. Vamos tentar responder aqui algumas das perguntas que a galera deixou aí nos comentários. E algumas dessas perguntas eu já respondi, inclusive, mas eu estou tentando fazer aqui um apunhado geral aí de perguntas e eu acho que vai ficar muito interessante. Então vamos lá. O Marcos Paulo Araújo 5192. Eu vou tentar também falar o nome da pessoa que perguntou aqui, né? Para ficar mais... vai que a pessoa está assistindo aí o vídeo, acho que fica mais fácil aí da galera identificar. Então, o Marcos Paulo Araújo 5192 fez a seguinte pergunta: as empresas dinamarquesas geralmente ajudam os estrangeiros a se mudarem para a Dinamarca com algum tipo de pacote de realocação, ou isso é muito raro? Então, isso acontece bastante. A única diferença é que vai depender aí do tipo da empresa que você está indo trabalhar. Geralmente, esse tipo de serviço é oferecido por empresas grandes. Então, é muito difícil uma startup fazer esse tipo de processo, porque gera um pouco de custo, né? E, basicamente, o que acontece é, geralmente as empresas, elas podem fazer o serviço de sponsor do visto, no caso. Então, não é tão difícil assim para a empresa fazer o sponsor do visto. É uma coisa bem simples. A empresa, basicamente, ela tem que estar habilitada para contratar mão de obra estrangeira, no caso, né? Eu acho que também é simples esse processo para a empresa adquirir essa meio que certificação. E aí, basicamente, o que ela faz é só assinar um documento, né? Atestando que a pessoa vai trabalhar para você e você consegue o visto dessa forma. Um detalhe é que algumas empresas, elas trazem um pacote maior, um auxílio maior. Algumas empresas pagam passagem, algumas empresas dão ajuda aí de custo inicial. Mas acontece, mas não é tão comum assim de ver, porque como aqui é a União Europeia, né, a gente tem muitas pessoas aqui que vêm da União Europeia, então é uma facilidade maior. Então, no nosso caso aqui de brasileiros, acontece, mas não é tão frequente. Então, é possível sim, porém, vai ser dependendo do tamanho da empresa, dependendo da sua qualificação. Se você tem uma qualificação muito especial, se você é uma pessoa que basicamente só você consegue fazer o tipo de trabalho, as empresas vão ter interesse maior de fazer o sponsor, de ajudar você, de fazer de tudo para que você venha para a Dinamarca, né? Dependendo do trabalho também, quando não há possibilidade de fazer remoto, porque muita gente trabalha remoto, por exemplo, mora no Brasil e trabalha aqui da Dinamarca, tem a questão também de fuso horário, mas acontece. Então, Léo Miranda 4065 aqui, galera, ele fez 4 perguntas, eu vou tentar responder aqui as 4, mas é bacana que você fez bastante pergunta, eu acho que isso é muito interessante e ajuda bastante a gente aqui a ter uma interação maior. Então ele perguntou o seguinte, a primeira pergunta: a adaptação ao clima no inverno foi difícil? As residências têm aquecimento? Para mim, eu acho que a questão do inverno aqui, inclusive eu já falei isso em outro vídeo, para mim a adaptação, não vou dizer também que foi fácil, mas eu diria que foi mediano. Eu acho que o único problema de fato aqui do inverno não é nem a questão de estar frio. Eu acho que o problema principal é a escuridão, que a gente tem uma quantidade menor de luz do sol. Por exemplo, no inverno, geralmente, a gente tem aí o amanhecer um pouco tardio, por volta aí das 8 horas da manhã, e no caso, anoitecer também é mais cedo. Então, a partir das 4, aí 3h30, 4 horas, já começa a anoitecer. E tem outro detalhe, geralmente nessa época fica muito nublado. Então, o grande problema para mim não é nem a questão do frio, mas a questão de você não ver a luz do sol, porque fica muito nublado
e tem a questão de redução normal de luz, né? Claro que em alguns lugares aqui do norte, quanto mais norte da Europa você for, você vai ter uma quantidade menor de luz no inverno e no verão ao contrário, né? Tem uma quantidade maior de luz. Por exemplo, na Noruega, em alguns lugares da Noruega, bem ao norte, a gente tem aí quase que não tem luz do sol, né? A gente, tipo, tem aí 3, 4 horas do dia. Claro que depende de região para região, porque a Noruega geralmente é um pouco extensa aí, né? E todas as casas aqui, basicamente, elas têm aquecimento. Eu acho que é impossível você morar aqui na Dinamarca e não ter uma casa com aquecimento, a não ser que você mora em uma cabana. Geralmente, a gente tem um conceito aqui que a gente chama aqui de colônia Reu, que é como se fosse uma casa meio que uma casa de veraneio, vamos colocar assim. E algumas dessas casas não tem aquecimento porque o foco não é a pessoa morar lá o ano todo. O foco é a pessoa morar lá só no verão, ver ter um jardim perto de casa. Quem mora nos grandes centros, aí você tem uma oportunidade de ter uma casa com jardim. Mas geralmente essas casas são bem limitadas, né? Então, algumas dessas casas sim não vai ter aquecimento porque as pessoas não passam o inverno lá. Então, basicamente, todas as casas aqui tem que ter o aquecimento. Eu acho que eu nunca soube de nenhuma casa aqui, uma casa normal, que não tem aquecimento. Eu acho que seria até meio estranho, porque você iria passar muito frio. Mesmo você colocando aí bastante roupa, eu acho que é muito desconfortável, inclusive. A outra pergunta é, na parte da alimentação, você se adaptou bem? Consegue alimentos similares ao do Brasil? Consegue, por exemplo, achar feijão por aí? Rapaz, a gente aqui na Dinamarca, a gente tem uma variedade muito grande de alimentos por causa da questão da importação, né? Então, basicamente, aí você consegue de tudo se você importar. E o que acontece é que existem muitos sites aí que vendem produtos brasileiros na região da Europa. E como aqui está tudo bem pertinho um do outro, você consegue comprar num site, por exemplo, da França e chegar aqui na Dinamarca com facilidade. Então, eu acho que é bem tranquilo em relação à alimentação. Obviamente que se você sair na rua, você não vai achar um vendedor vendendo um churrasquinho, um vendedor vendendo uma coxinha. Obviamente essas coisas você não vai achar na rua vendendo, mas você consegue fazer. A questão, no caso, seria só você ter que fazer a comida típica, né? A comida do Brasil. E também não é tão simples de achar os ingredientes, né? Você tem que procurar, é uma coisa bem mais específica. Outra coisa importante é que feijão você praticamente acha em todas as lojas aqui. Existe um conceito aqui de lojas árabes que a gente chama de bazar. Geralmente você consegue achar esse tipo de produto aí, esse feijão no caso, né? Nessas lojas árabes que tem uma variedade maior, porque são pessoas aí do Oriente Médio. Então no Oriente Médio é muito comum comer feijão. É uma coisa talvez parecido com o Brasil, mas eu acho que no Brasil a gente come mais. E tem outras culturas também na América do Sul. Acho que praticamente todos os países aí da América do Sul consomem feijão também. Então eu acho que a gente acha com facilidade feijão por causa disso. Então não é difícil achar feijão. Agora tem umas questões de umas coisas que a gente não acha tanto. Alguns tipos de carne que a gente está acostumado no Brasil, colocar no feijão no caso, não é tão simples assim de achar. Mas eu acho que é bem tranquilo em relação ao feijão. Só tem que ter um trabalho um pouco maior, né? A próxima pergunta é de Léo Miranda. Ele está perguntando aqui em relação a um reconhecimento de diploma. Então vamos lá a pergunta dele aqui. Precisou reconhecer seu diploma por aí? Recentemente vi que a Alemanha tem um site da Anabim, não faço ideia de que instituição é essa, onde é possível fazer buscas por universidade e cursos e obter informações sobre isso. É o seguinte, a questão de validação de diploma, eu acho que vai depender bastante da área que você trabalha. Como eu trabalho na área de engenharia de software, né, geralmente não precisa de nenhum tipo de validação, porque como no Brasil é uma área assim meio que sem regulamentação. Então, basicamente, a gente tem aí como se fosse os sindicatos, né, vamos colocar assim, mas não é nada muito regulamentado, como se fosse as profissões da área de saúde. Eu sei que as profissões da área de saúde aqui são extremamente controladas nesse sentido. Então, se você for da área de saúde, você vai ter que fazer uma validação de diploma. E dependendo de qual é a sua área, você vai ter que ter um nível, assim, vou dizer até que é um nível um pouco alto de dinamarquês. E você vai precisar sim validar o seu diploma. Mas como eu falei, não é todas as áreas. Eu acredito que as áreas de engenharia também não precisam de nenhum tipo de validação. Porque eu conheço muita gente que veio como engenheiro mecânico,
Eu não lembro de nenhum engenheiro civil, mas talvez engenharia civil, como é uma coisa assim mais crítica, geralmente possa ser que precise de uma avaliação. Mas no caso de engenheiro mecânico, eu acho que não precisa. Me corrijam aí se eu estiver errado, até porque eu não sou da área de engenharia mecânica, mas na área de ciência da computação, engenharia de software, você não precisa. Então eu acredito que somente algumas áreas que são críticas, então o que pode causar um risco maior à vida de alguém, eu acho que vai precisar sim de uma regulamentação. Mas aqui também existe vamos supor, uma instituição que cuida desse quesito aí, mas eu acredito também que você vai ter que ser bem específico aqui. Eu acho que cada área tem uma forma diferente aí de fazer essa validação. A próxima pergunta dele aqui, ele perguntou o seguinte: no caso do visto de trabalho, ele botou aqui entre parênteses, no caso de um contrato com um estrangeiro, sabe informar se é mais comum as empresas patrocinarem o empregado ou o contrário? Eu acho que a pergunta, inclusive, é bem parecida com a primeira. Então, o patrocínio ele é bem comum de acontecer, salvo que países que não fazem parte da União Europeia, porque os países que fazem parte da União Europeia, da área Schengen e tudo mais, eles não precisam, não tem nenhuma limitação. É claro que você tem que chegar na prefeitura, fazer o seu cadastro, conseguir a sua identidade dinamarquesa e tudo mais, mas não tem muita limitação. No caso de países como o Brasil, é comum de acontecer esse tal desse sponsor, né? Mas é bem simples, o processo em si ele é bem simples. Basicamente, a única coisa que a empresa tem que fazer, ela tem que estar apta a contratar estrangeiros e ela tem que assinar um documento. Basicamente é isso. Então não é um processo difícil. O caso maior que eu acho que é menos comum assim de ver é empresas estarem dispostas a dar um pacote de privilégio, assim, pagar o seu, no caso, pagar a passagem, pagar, sei lá, 3 meses de acomodação. Aí é um pouco mais difícil porque a mão de obra não é tão escassa a esse ponto, salvo as exceções, salvo se você for um profissional muito, muito bom da sua área, se você for um cara que faz uma coisa que só você faz, aí vai ser mais fácil você conseguir esse tipo de ajuda. E tudo é negociação, né? Se você conseguir negociar com a empresa que você precisa de algum tipo de ajuda, eu acho que é possível sim, mas não é uma coisa tão comum porque não está nesse nível ainda de necessidade. Então, eu conheço pessoas que vieram com uma ajuda, com a empresa que pagou o transporte e tudo mais, mas não é uma coisa assim que vai acontecer assim sempre, vai ser uma coisa mais de negociação, né? Então, Carla Soares 6129 fez a seguinte pergunta: é possível turismo em dezembro? Moro na Suíça e meu marido só pode tirar férias em dezembro. Tem nevasca ou é apenas frio e neve moderada? Qual é a temperatura média nesses períodos? Pretendemos ir de carro. Muitas perguntas. Então, é possível sim fazer um turismo em dezembro, porém, sinceramente, eu não recomendo, a não ser que você queira exclusivamente passar frio, né? Porque eu acho que é muito complicado o turismo em dezembro, não só pela questão do frio, mas pelas questões de atividades culturais. Então, geralmente as coisas não acontecem em dezembro, não acontecem em novembro, janeiro. Você pode até ter aí um festival de inverno ou algo do tipo, mas geralmente não acontece muita coisa. Então é possível assim você vir em dezembro, ir num restaurante, pode encontrar festas, algo assim, mas eu acho que não é tão bom assim, porque aqui chove bastante. Então em dezembro, dependendo da época também, né, que varia muito aqui a questão da chuva, possa ser que não esteja nevando, porque geralmente não neva tanto aqui, mas pode ser que esteja chovendo muito. Então praticamente tem temporadas aí que dezembro aí é quase todos os dias chovendo. Então eu não recomendo, eu acho que a melhor época de você vir para Dinamarca para turismo seria entre abril e setembro. Depois disso aí já começa a ficar um pouco mais complicado, principalmente pela questão da chuva, não é nem a questão do frio em si, é mais chuva, chove bastante aqui no outono, inverno deixa de chover um pouco, mas fica um clima muito feio, é a questão que eu tinha falado também, a questão de ficar nublado, a questão de ventar muito, então é um clima difícil e não tem muita coisa acontecendo no país em dezembro. As pessoas geralmente elas se recolhem, né, no inverno. Nevasca, não tem muita nevasca aqui, é raro. Se tiver nevasca assim, geralmente é em janeiro ou final de dezembro. E é uma coisa assim bem esporádica. Pode ser que tenha uma semana aí de nevasca pesada.
mas eu diria que é uma semana, né? Só que a questão é que fica neve por todo lado, e aí às vezes demora de tirar a neve, e a neve não vai derreter porque tá frio, obviamente. Então é mais esse quesito aí, mas não tem, por exemplo, 2 semanas de nevasca, como acontece em alguns países da Europa. A temperatura média aí, no caso, nesse período, né, fica aí em torno de 0 graus, pode aumentar um pouco até 5 graus e pode abaixar um pouco até -5. Essa é a média, mais ou menos, de dezembro até janeiro. Só que em janeiro a gente tem muitos picos aí de clima baixo, não? Então pode ter uma semana aí que em vez de estar fazendo, sei lá, -2 graus, vai estar fazendo -10, -5, -7. Então a gente tem aquele pico, aquela coisa de pico mesmo. Que a temperatura ela muda bastante. Aqui é uma loucura. Então, e de carro, a última coisa que ela falou também, que está pretendendo ir da Suíça até a Dinamarca de carro, tem porém, uma coisa muito importante, né? Que se você estiver viajando de carro em dezembro, eu acho que boa parte desse caminho aí, né, da Suíça até a Dinamarca, se tiver tendo uma nevasca, eu acho que é bem complicado viajar de carro nessa época aí, porque exige muitos cuidados. E tem alguns lugares que, apesar da prefeitura, a cidade, enfim, as pessoas limparem as rodovias, tem situações que vai nevar e vai ficar escorregadio. Mesmo você estando com o seu pneu de neve, ainda assim é um risco muito grande. Então, principalmente aí vir de carro, eu acho que não é o ideal, porque por causa disso aí fica muito imprevisível. Outra questão também é que o seu carro está com pneu de neve, geralmente pneu de neve você perde um pouco aí o carro precisa trabalhar mais, porque o carro tá com aquele pneu ali que tá com enfim, o consumo de gasolina vai ser maior se você tiver com o pneu de neve, né? Aparentemente consome mais gasolina porque o carro perde um pouco da velocidade também, né? A velocidade diminui, então eu não acho uma boa ideia. Mas fica aí a critério de cada um, né? No final das contas, quem decide é você. Então, Marcelo Marques, 1278, mandou a seguinte pergunta. Boa noite, irmão. Sou cidadão europeu, pretendo ir morar e trabalhar aí. Quanto vou gastar numa casa ou apartamento de um dormitório para minha esposa? Pretendo fazer entregas aí. Beleza? Estou no aguardo na sua resposta. Obrigado e Deus abençoe. Valeu, Marcelo Marques. Rapaz, é o seguinte, então depende muito. Como você falou aqui que você quer trabalhar com entrega, eu acho que seria 2 ou 3 cidades no máximo, porque você tem que escolher as cidades que são maiores, depende do tipo de entrega que você está falando. Eu acredito que você esteja falando de Uber, alguma coisa parecida com Uber, entrega de alimento, porque se for entrega de, por exemplo, trabalhar no correio, então não importa a cidade que você está. Então, eu acho que o melhor para você, no caso, né, você falou que é cidadão europeu, eu acho que Copenhague seria uma cidade melhorzinha. E uma coisa que um pouco complicada em relação a Copenhague é o valor dos aluguéis. Realmente é muito caro. Então eu não vou tentar converter em euros, vou mostrar o preço aí em coroa dinamarquesa. Então, se você quiser morar num apartamento em Copenhague, um quarto, né, como você falou que é só você e sua esposa, aparentemente aqui não tem filho, então vai ficar em torno aí de 10 mil coroas. Então é um valor muito alto, mínimo, né? Isso aí acho que talvez o mínimo que você vai achar aí é 10 mil coroas em Copenhague, praticamente em qualquer lugar de Copenhague. E eu acredito que se você trabalhar com entrega, você consegue se manter. 10 mil coroas deve dar aí uns 1.300 euros, mais ou menos, 1.400, 1.500 euros. Depende da cotação, por isso que eu não gosto de fazer conversão de valor, porque nunca dá certo. Então, fica na faixa aí de 10 mil coroas, 12 mil coroas. Na hora você pesquisa aí quanto é que tá dando mais ou menos isso aí em euro. E vai lembrar que Copenhague aqui é uma cidade extremamente cara, tá? Então, o aluguel vai ser caríssimo, o custo de vida realmente é um pouquinho mais alto em Copenhague. Mas dependendo aí de quantas horas no dia você vai trabalhar, eu acho que você consegue se manter tranquilo. Se sua esposa trabalhar também, eu acho que não vai ter muito problema em relação a isso. Fábio Santos, 3672, fez a seguinte pergunta. E o visto de investidor? Aqui ele estava se referindo a um vídeo que eu fiz falando sobre todos os tipos de visto. E é o seguinte, aqui na Dinamarca, o visto de investidor é considerado o mesmo visto de empresário. No caso, se você quiser investir numa empresa, porque não necessariamente você precisa estar trabalhando naquela empresa. Então, se você comprovar que você é dono de uma empresa ou parcialmente, ou tem algum vínculo grande
com aquela empresa, você pode aplicar o visto normal. Então é como se fosse o visto de investidor. A diferença é que a regra é um pouco diferente. Você não pode ser só jogar o dinheiro, despejar o dinheiro aqui e falar assim, não, agora eu quero meu visto. Não, você tem que ter algum tipo de vínculo com uma empresa e você pode aplicar para esse visto aí, que seria visto de negócios. Igor Guerreiros 7520 fez a seguinte pergunta: qual é melhor para juntar dinheiro, Dinamarca ou Suíça? Estou em dúvida entre esses dois. Rapaz, pelo que eu escuto falar, eu nunca fui no Suíça, inclusive, estou pretendendo ir em breve. Mas eu acho que na Suíça, aparentemente, deve ser melhor para quem está querendo juntar dinheiro, né? Os paraísos fiscais, né, galera? Então, não dá para competir com a Suíça. Então, eu acho que a Dinamarca você consegue juntar uma grana, mas você tem que ter muitos sacrifícios, porque o custo de vida aqui é bem alto. Cristina Conceição, traço Q6X, esse nome aqui é meio aleatório. Bom dia, Helder. Sou da Angola, tenho uma filha menor que tem um passaporte dinamarquês. Será que através dela nós conseguimos viver aí? Eu acredito que é possível sim você conseguir o seu visto através da sua filha. Porém, a sua filha tem que estar morando aqui, obviamente, né? Então você pode pedir o seu visto. Acho que tem aí o visto de... Eles chamam aqui de Strong Ties to Denmark. No caso, você tem uma ligação com a Dinamarca. Sua ligação, no caso, seria a sua filha. Então, no final das contas, é a agência de imigração que vai decidir se eles vão dar o visto para você ou não. Então, eu acho que é possível sim, mas tem que ver quais são as regras, quais são os critérios e boa sorte. Portal Acadêmico 8397. Olá! Quais são os principais requisitos para trabalhar como programador aí na Dinamarca? Rapaz, geralmente os principais requisitos, o que eu vejo as empresas pedirem, elas pedem que você tenha um nível superior e tenha um pouco de experiência. Então, se você tiver um nível superior, tiver 1 ano de experiência, 2 anos, eu acho que isso daí talvez seja o suficiente para conseguir trabalhar como programador aqui na Dinamarca. Claro que cada caso é um caso. Se você já tem o visto da Dinamarca, acho que fica mais simples. E dependendo da situação, se você estiver no Brasil, talvez vai ser um pouco mais difícil em relação ao visto, né? Então você vai ter que ter uma qualificação maior, talvez um mestrado. E aqui, galera, o mestrado, o nível acadêmico alto é bem reconhecido aqui. Não é que nem no Brasil, que as empresas geralmente nem ligam, né? Se você tem um nível acadêmico alto ou não. Geralmente no Brasil o que pesa mais é a questão de experiência. Aqui também a experiência conta bastante, né? Mas geralmente as empresas gostam de uma pessoa que tem um nível acadêmico maior, principalmente se você estiver vindo como um júnior, por exemplo. Então, o divisor de águas vai ser esse aí. Se você estiver aplicando para uma vaga de sênior, você já tem uma experiência alta aí, sei lá, 5, 6, 7 anos, 8. Aí talvez o nível superior não vai contar tanto, né? Mas ajuda bastante. Uma pergunta aqui até meio polêmica aqui, suou um pouquinho aí como um hater, né? Então vamos lá. O Tássio Soriano -MQ1QJ. É verdade? Na Dinamarca, toda pessoa que recebe algum tipo de ajuda social está inabilitada para votar. Desta forma, evita-se que a cidadania se transforme em clientelismo político e porque votem cativante. Devido ao pré-sal, estão se formando verdadeiras fortalezas cativas, igual Maranhão e Bahia. Eu sou da Bahia, talvez esse cara aqui, eu acho que ele nunca foi na Bahia. Eu acho que ele tá meio que, não sei, né, vivendo aí de um pouco de ilusão. Mas, para responder a pergunta dele aqui, né, não vou entrar no mérito de ficar discutindo loucura aqui. Cada um acha que quer também, obviamente, né? E, cara, não existe isso aqui. Aqui é um estado praticamente welfare aqui máximo, né? Estado social aqui é extremamente máximo. Só que tem regras para tudo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você recebe algum tipo de benefício, você vai poder votar, independente de você receber ajuda do governo ou não. Então, isso aqui não faz sentido nenhum. Alan 2006. Muito bom, deu para ter uma ideia de 90% desses problemas são os mesmos que existem na Islândia. Infelizmente,
Acho que ele está se referindo ao vídeo que eu falei aqui de alguns dos problemas que tem na Dinamarca. E a pergunta dele é o seguinte: existem problemas com álcool e drogas aí? Cara, existe problemas com álcool e droga aqui, mas é uma coisa assim meio que quase que imperceptível. Inclusive o consumo de álcool aqui é gigantesco e o governo está tentando reverter isso aí aos poucos, né? A questão também do fumar cigarro, a gente meio que teve algumas leis que mudaram, o preço aumentou. Antigamente o cigarro ele ficava visível, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu não sei se no Brasil é assim ainda, mas aqui na Dinamarca, geralmente nos mercados, no caixa do mercado, a gente tem aí uma coisa bem próxima assim do caixa e tem os cigarros à mostra, né? Só que eles fizeram uma lei que disseram que não pode mais ficar à mostra cigarro, bebida e outras coisas assim diretamente no caixa para não influenciar as pessoas. Já estão discutindo também aqui a questão de colocar doces, né? No caixa do supermercado. Eu acho isso aí um pouco meio, sei lá, eu não tenho muita opinião a falar sobre isso, mas eu acho que isso aí, dessa forma aí, eu não sei se resolve nada. Eu acho que talvez 1% dessas pessoas aí que olham pro cigarro e ficam com vontade na hora que você vai no caixa, né? Não sei, eu acho que aí seria mais pesquisar. E, inclusive, a questão das drogas aqui, voltando, né, ao assunto das drogas, existe aqui um apoio muito grande em relação a pessoas que têm dependências químicas. Então, existe várias instituições, inclusive as igrejas também, ela faz um papel desse tipo aí também de um apoio muito grande em relação a pessoas que usam drogas e são dependentes. Então, existe um problema aqui, mas aqui é tratado como caso de saúde pública e aqui é tratado com seriedade. As pessoas aqui são ajudadas, são acolhidas de fato aqui. Então, existe um problema. Claro que você, algumas vezes, inclusive eu já vi aqui pessoas usando droga no meio da rua. Não é uma coisa que não existe, mas essas pessoas elas geralmente têm ajuda, né? Então, é mais sutil que no Brasil, porque no Brasil é muito difícil uma pessoa ser ajudada, a não ser que a pessoa meio que procure a ajuda. Aqui não, as pessoas são procuradas no caso, né? Então, que é a questão mesmo do socialismo, não é extremo aqui, obviamente, mas socialismo elevado. José Dumbo 2391, é cada nome engraçado. José Dumbo aí, é brincadeira. Então, qual visto usou para chegar na Dinamarca, mano? Rapaz, eu vim através do visto de trabalho. Então, na época foi meio que um trainee e foi bem simples, inclusive, o processo. Acho que o processo mais difícil foi a questão de fazer entrevista, fazer o teste. Mas foi um processo bem simples, a empresa meio que facilitou a questão do visto, fez tudo para mim do visto, basicamente. Só que é aquela coisa, eu tive que pagar, né? Tive que tirar do meu dinheiro, tive que pagar o transporte. Eu recebi ajuda da galera aqui da empresa, mas foi ajuda de coisas simples, assim. Eu não vou dizer que eu fui patrocinado ao extremo. O único patrocínio mesmo que a empresa fez foi assinar o meu visto e fazer o processo de contratação normal. Então, galera, eu acho que essas aí foram as respostas, as perguntas e as respostas aí de algumas dos comentários e perguntas que o pessoal fez aí. E eu gostaria de dizer que se você tem alguma pergunta, pode deixar nesse vídeo aí que vai sair outro vídeo aí sobre perguntas e respostas de Dinamarca. No mais, é só isso aí. Obrigado por ter assistido até o final. Até a próxima e fui!